É o Diego Amorim chegando na Conexão Brasília. Bom dia, Diego, tudo bem? Tudo bem, Mauro. Bom dia a você, a Ana, aos ouvintes da Nova Brasil. E essa notícia sobre a Ana Moser, ministra do Esporte, tem tudo a ver com o que o Diego vai abordar hoje, que são as mulheres na política, né? Porque tem um ponto que une os ministérios que estão sendo mais cobiçados pelo Centrão, né, Diego? É isso, Mauro. Eu vou até acreditar o meu comentário hoje devidamente. Eu ontem estava zapeando o Twitter e parei numa mensagem da Helena Chagas, nossa colega jornalista, filha do saudoso Carlos Chagas, meu professor na Universidade de Brasília, que anos atrás, e ela escreveu o seguinte, olha só, ouvinte: fazer reforma ministerial para dar sustentação política ao governo é normal, disse ela. Mas repararam que as cabeças candidatas a rolar são quase todas mulheres? Eu não tinha reparado. Talvez o machismo estrutural não tenha permitido que eu tivesse feito essa percepção, Mauro. Daniela Carneiro no turismo, Ana Moser no esportes, Nízia Trindade na saúde, Rita Serrano na caixa, todas elas têm algo em comum. São mulheres. É uma coincidência? A Gabriela Hollenberg, que é advogada e participa de um movimento que ela lidera muito bem, o Quero Você Eleita, ela também é cientista política, ela acha que não é uma coincidência. Vamos ouvir a Gabriela, por favor. Oi, Diego, é sempre um prazer falar com você e com os ouvintes da Nova Brasil. Bem, seguimos de olho. A gente teve avanços no governo Lula com a indicação de 30% de mulheres para os ministérios, algo que está em risco, considerando justamente que são mulheres as que estão sendo cogitadas de serem trocadas por homens. A gente vive uma violência estrutural contra as mulheres na política, nos espaços de poder no Brasil. O Brasil só ganha de Haiti e Belize quando a gente trata das Américas. Essa é uma questão muito importante e estratégica quando a gente fala de desenvolvimento econômico, social. A gente vem perdendo muitas batalhas. É importante lembrar, do esvaziamento dos ministérios da Marina Silva, da Sônia Guajajara. É importante lembrar que a gente tem ataques muito sérios que têm sido feitos às mulheres no parlamento, e aí eu cito as representações que foram feitas contra as deputadas que votaram contra o marco temporal e se manifestaram naquela sessão. Em especial aqui a deputada Chacriabá, a deputada Samia Bonfim, dentre outras. E temos a PEC da anistia, que está aí sendo convocada a comissão no meio de quase um recesso parlamentar, inviabilizando um debate mais amplo e sem maiores posições do governo Lula a respeito. Então, as mulheres seguem de olho, nós somos mais da metade do eleitorado e não dá mais para aceitar que a gente continue nesses mesmos patamares. Há uma esperança de que a gente tenha uma condução diferente, mas a gente tem, por exemplo, aí nomeações conduzidas, por exemplo, para o próprio Supremo Tribunal Federal, e a gente está falando da próxima vaga, que é da ministra Rosa Weber. É aí que a gente tem que estar de olho, e certamente as mulheres, que são mais da metade do eleitorado, podem fazer toda a diferença, não apenas na eleição municipal, mas na próxima eleição presidencial. Tá aí a opinião da Gabriela Hollenberg, que nos traz, inclusive, esse acréscimo, da lembrança de que os ministérios da Sônia Guajajara e da Marina Silva foram esquartejados pelo parlamento e também, coincidência ou não, são mulheres. Aí o nosso ouvinte pode às vezes fazer um malabarismo mental de dizer: não, tá forçando a mão aí, não tem nada a ver com gênero, a Daniela Carneiro está envolvida em denúncias. Sim, eu trago um exemplo. Juscelino Filho, ministro das Comunicações, também está envolto em denúncias e acusações desde o início do mandato. E assim como a Daniela Carneiro, ele também é do Centrão. Mas eu não vi ninguém querer trocar o Juscelino Filho no Centrão. Você viu, Mauro? Eu não vi. Então, de fato, a gente precisa ficar atento. Eu gostei muito dessa mensagem da Helena Chagas e agradeço a ela, porque eu mesmo não tinha nem percebido. Estava tocando a vida aqui, minhas análises, acompanhando o noticiário. E não é coincidência, Mauro. Será que é porque as mulheres tem uma postura, eu não sei que palavra que eu vou usar, mais íntegra, digamos assim, ou mais idealista na defesa, na condução de suas pastas, e que dificulte, digamos assim, algum tipo de negociação, distribuição de cargos, verbas? Será que tem alguma coisa a ver com isso? Será que é machismo mesmo? Porque assim,
A observação é perfeita. Quem está na mira aí são as mulheres. Talvez a gente tenha uma exceção, assim, para também trazer toda a informação completa. O Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, o Centrão também está querendo. Mas é o único que eu me recorde de homem que esteja na mira aí do Centrão, Mauro. Esse debate precisa ser feito. Acho que não tem respostas, não tem respostas certas ou respostas prontas, mas essa provocação, essa reflexão, acho muito saudável que a gente faça. Tem uma outra reflexão que a gente precisa fazer também, que diz respeito à politização do judiciário. A gente fala muito sobre isso aqui, e ontem aconteceu um fato que eu queria ouvir tua opinião, Diego. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou ontem, abre aspas, nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Fecha aspas. Segundo a CNN, essa fala se deu no momento em que ele reagia a vaias de um grupo ligado a profissionais da área de enfermagem, enquanto ele discursava no Congresso da União Nacional dos Estudantes. Ele foi vaiado, falou que não tinha problema a vaia, né? Porque ele entendia que justamente isso, derrotamos a censura, a tortura e o bolsonarismo justamente para dar manifestação livre de todas as pessoas, então as pessoas poderiam vaiar à vontade. Só para contextualizar, no ano passado o Barroso suspendeu o pagamento do piso salarial da enfermagem, por isso que ele foi vaiado, tal, não tinha detalhamento ali das fontes de custeio. Depois que o governo federal liberou os recursos, ele revogou essa suspensão. E ele ainda falou, abre aspas, já enfrentei a ditadura, já enfrentei o bolsonarismo, não me preocupo, fecha aspas. O que me chama a atenção é esse nós derrotamos o bolsonarismo. Nós quem? É muito ruim, Mauro, é muito ruim. Não cabe esse tipo de declaração do ministro do Supremo Tribunal Federal, nem dele, de nenhum outro ministro, não cabe. Veja, o STF, Mauro, ele está sim envolto numa cortina política. E eu até já ouvi aqui em Brasília que sempre foi assim, mas que hoje, aquela mesma discussão das redes sociais, mas que hoje está mais à mostra, hoje a gente consegue perceber mais, mas que os ministros sempre participaram de converscotes aqui em Brasília, com parlamentares, sempre sentaram à mesa para se discutir projetos de lei e ações do parlamento em conjunto, e isso a gente vê com muita naturalidade aqui em Brasília. A gente pode até fazer essa análise de que sempre foi assim, Mauro, mas é preciso que haja pelo menos um esforço dos ministros do Supremo em fazer parecer que o STF não é um tribunal político. Pelo menos um esforço. Veja, eu estou até dando aqui a chance da gente jogar a ingenuidade no chão e constatar que o STF tem sim uma parcela política dentro da sua atuação. O que não deveria, em tese, conceitualmente, existir. Mas tá, ok, estou abrindo aqui uma exceção, uma brecha, de que sim, pode ser um tribunal que também é político. Mas é preciso que haja um esforço, repito, pelo menos para transparecer não ser um tribunal político. E aí faço um outro comentário, Mauro. Muito se fala em imparcialidade. Esse meu comentário eu sei que é polêmico, tem gente que talvez não concorde com ele. Mas a imparcialidade que se cobra de ministros do Supremo e que se cobra muitas vezes de nós, jornalistas, eu acho que a gente precisa também um dia sentar e a sociedade toda, vamos falar sobre imparcialidade? O que é a imparcialidade que se busca tanto e que se fala tanto? Essa imparcialidade existe, ela é utópica, ela é ilusória. Quando eu escolho o meu tom de voz, as palavras que eu vou usar, eu já estou sendo parcial. Então, será que no lugar da imparcialidade a gente não tem que cobrar objetividade, correção, atenção aos fatos, espaço para o contraditório, mais do que a fissura com a imparcialidade? Mas veja, partindo do pressuposto de que é muito difícil até mesmo um ministro do Supremo ser imparcial, Mauro, na minha visão, um ministro do Supremo precisa evitar certos tipos de situações. Evitar participar de determinados tipos de eventos, recusar determinados convites. Eu conto um caso aqui para finalizar, Mauro, de muitos anos atrás, um conhecido meu,
passou num concurso para juiz federal aqui em Brasília, muitos anos atrás. E ali nos primeiros meses dele na magistratura, até num tom quase de uma infantilidade, uma falta de amadurecimento, a gente ia sair aqui em Brasília, ia pro pub, e aí falava, vamos pro pub, fulano. Ele, não vou pra pub não. Mas por quê? Porque eu sou um juiz federal. Isso pode até ser um bom título de artigo, né? Juiz não pode ir a pub. Mas guardada as devidas proporções, é isso. É uma postura, é um sacerdócio. Você entrou numa vida, meu amigo, você é ministro do Supremo. Por favor, não vá discursar em congresso da Uni. Você é ministro do Supremo. Faça um esforço, né? Porque se for discursar, Mauro, a parcialidade vem, porque é ser humano, é gente como a gente, tem opiniões, tem ideologias, tem pensamentos. Então se evita determinado tipo de coisa quando se chega a determinados cargos. E dá margem a interpretações, como já está chegando aqui no nosso WhatsApp, de dizer que o Supremo Tribunal Federal e a Justiça, de uma forma geral, influenciaram no resultado das eleições. Sabe? É esse o perigo. É esse o perigo. Dá margem a esse tipo de interpretação. Quer dizer, sabe, é muito discurso, é muito evento, é muita festa, é muito congresso em Lisboa, sabe? É preciso ter... É ser republicano, gente. É ser republicano. Diego, Mauro, ontem... Diga. Só para finalizar, ontem a gente esteve aqui com o Rogério Marinho, líder da oposição, e uma das frases mais fortes dele foi: a direita saiu do armário, mas de fato há alguns deputados que não entenderam ainda e têm dificuldade com a liturgia do processo político e de fato exageram, não é? Foi isso que o Rogério Marinho nos disse ontem aqui ao vivo. Essa frase vale para os ministros do Supremo. É uma liturgia. Que em tese tem muito mais maturidade do que esses deputados que a gente está vendo aí eleitos por rede social. A gente está falando de gente com anos de vida pública, com anos em Brasília, e que parece que até hoje também não entendeu, para usar a expressão do Rogério Marinho, a liturgia do cargo aqui no Supremo Tribunal Federal. Mauro, espero não ser alvo de nenhuma ação em razão dessa crítica que eu estou fazendo em você aos ministros do Supremo. Não seremos, com certeza. É uma crítica necessária. Diego Amorim, obrigado por hoje. Até amanhã. Bom dia para você. Até amanhã.